Meus irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 47, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, técnicas e recursos. Então Hermínio Miranda, ele diz assim: o longo trato com eles nos ensina que tem um hábito peculiar de pensar alto. Dando uma sequência no vídeo anterior, Hermínio Miranda está dizendo que o longo trato com eles nos ensina que tem um hábito peculiar de pensar alto com os espíritos que se faz presente através do campo vibracional dos médios nos trabalhos de desobsessão. Então, por isso que é preciso, deixar os espíritos falar. Se eles não falam, se eles não expõem ali a situação deles, é natural como, de certa forma, tratá-los, Isso se deve a um mecanismo psicológico irresistível, do qual muitas vezes eles nem tomam conhecimento, e no qual mesmo os mais hábeis e ardilosos deixam-se envolver. É que o médium lhes capta o pensamento e não a palavra falada. Isso é verdade. O médium, ele capta o pensamento do espírito e não a palavra falada. Se o médium se limitasse a transmitir-lhes a palavra, mesmo assim eles acabariam por revelar as suas verdadeiras posições, embora pudessem sonegar a verdade por maior espaço de tempo, mas é o próprio dispositivo mediúnico converter em palavras e gestos aquilo que o espírito elabora na sua mente. Eles não conseguirão por muito tempo ocultar as verdadeiras causas da sua dor e a razão da sua presença, pois é isso precisamente que os traz a nós. Essas causas estão de tal forma gravadas nos seus espíritos que constitui o centro, o núcleo em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. Se conseguirmos desfazer aquele núcleo que funciona como o verdadeiro centro de aglutinação, a personalidade reagrupa-se em novos equilíbrios redentores. Insistimos, pois, em afirmar que o médium traduz em palavras o que ele sente no espírito manifestante, suas emoções, seu temperamento, seus problemas, suas desarmonias, ao mesmo tempo em que lhe reproduz os gestos, e a voz alteia-se ou sussurra, reflete ódio ou desprezo, ironia ou amargor, perplexidade ou aflição. Se assim não fosse, teríamos que falar com cada espírito
na sua própria língua, ou seja, na língua que ele falou por último, na sua mais recente encarnação, e todo médio precisaria ser xenogrófico, né, que fala mais que um idioma, mais que uma língua. É certo, pois, que acabarão por revelar a razão de sua presença entre nós, e depois o núcleo de suas dificuldades maiores, muito embora seja isto que mais parecem temer. Num caso desses, o Espírito fez um longo circunlóquio filosófico-teológico. Era excelente argumentador e dialético de muitos recursos. Fugia a qualquer referência pessoal, a qualquer palavra que pudesse levar-nos a descobrir sua motivação. Ao cabo do diálogo, que se estendeu por mais de uma sessão, ele não se conteve mais. Seu ódio era contra mim. Seguia meus passos desde que tua maldita mãe te colocou no mundo. Veja bem, eu penso comigo, por exemplo, o espírito, ele tem o direito, vamos pensar por esse lado, o espírito, ele tem o direito de ali, através do campo vibracional do médium, ele tem o direito de xingar. Ele tem o direito de blasfemar. Mas é preciso entender que só passa adiante certos termos porque o médium não tem lá disciplina. Porque o médium disciplinado, ele poda os termos, principalmente os inapropriados, termos, falta de educação, que desrespeita os outros. Por exemplo, olha só para você ver se seguia meus passos desde que tua maldita mãe te colocou no mundo. Veja bem, aqui, Hermínio Miranda mesmo, provavelmente, através de algum médium, através do campo vibracional de algum médium, esse espírito pode ter feito esse comentário, né, que perseguia Hermínio Miranda desde que tua maldita mãe te colocou no mundo. Mas se o espírito transmitiu esse termo maldita mãe, pode ter certeza de que ele transmitiu através de um médium sem disciplina, que no momento não se conteve e não podou o desejo do espírito. Tudo bem. Mas já que o espírito transmitiu, o médium aceitou,
Hermínio Miranda não devia ter colocado esse termo, porque ele é por demais, assim, desfaz demais de uma mãe. Olha só para você ver. Seguia meus passos desde que tua maldita mãe. Mãe nenhuma é maldita. Mãe é bênção. Mãe é bênção. Então, por mais que o espírito pode ter, transmitido através de um médium indisciplinado, mas cabia a Hermínio Miranda mudar o termo aqui, substituindo maldita mãe por aquela que o colocou no mundo. Seguia meus passos desde que aquela o colocou no mundo. Para quê? Por quê? Aí você pode me dizer assim, mas então Hermínio Miranda errou. Não. Está certinho do jeito que está aqui. Só que Hermínio Miranda deixou, conforme o Espírito transmitiu, para que pudéssemos separar o joio do trigo. Mas agora eu te pergunto, é todo mundo que sabe separar o joio do trigo? Não. Muitas pessoas, ao ler isso aqui, ele pode pensar assim, mas não foi só esse espírito que teve uma maldita mãe. A minha também? Eu a considero uma maldita. Porque fazer o que ela fez comigo, só uma maldita mesmo. Será que existe mãe maldita aqui na Terra? Que eu saiba, não. Existe sim bênçãos. Existe sim anjos. Ô Luiz, mas e essas mães, se é que podem ser consideradas mães? Essas que de vez em quando vemos no noticiário que colocou uma criança recém-nata numa caixa de sapato e pôs numa lata de lixo ou na porta de alguma casa. Isso não é mãe, Luiz. Isso é um monstro. Isso é um animal. Agora, veja bem. Jesus nos disse há 2000 anos atrás, aqueles que estivessem em nenhum pecado, atire a primeira pedra. Isso equivale a dizer que ninguém aqui na Terra tem condições de julgar um e outro. Se você acha que aquela pessoa não agiu corretamente, ore por ela. Porque eu garanto que se você estivesse no lugar dela, você faria do mesmo modo. Porque nós precisamos aprender a nos colocar no lugar da outra pessoa, para sentir o que a outra pessoa sente, para depois tecermos algum comentário, principalmente depreciativos. E outra coisa, de fato, pode ser que realmente aquela mulher
de fato, não seja mãe. Porque o que muitas pessoas não sabem é que muitos espíritos femininos são levados no plano espiritual à noite pelos mentores espirituais, e os mentores levam ao conhecimento dessas almas de mulheres que eles, mentores espirituais, precisa, como se diz o ditado, precisa de um favorzinho daquela mulher. Aí ela pergunta, mas vocês precisam de mim? Por qual motivo? Nós temos aqui no departamento espiritual um ser que nós retiramos de uma região umbralina terrível, que precisa reencarnar. É um ser tão terrível que perdeu totalmente o vínculo com os teus familiares do passado. Então nós necessitamos, eu vou usar um termo aqui para você entender. Nós precisamos encontrar uma barriga de aluguel. Perdão da colocação. Nós precisamos encontrar uma barriga de aluguel para que esse espírito renasça, reencarne através do processo compulsório, compromisso, responsabilidade. Você, mãe, não tem e não terá com esse espírito nenhum. Nós precisamos de você apenas que você nos auxilie para que ele possa reencarnar. Nós só precisamos de você durante 9 meses. Depois, você faz o que você quiser. Você doa para um orfanato, doa para uma família. Você faz o que você quiser. Você não é obrigada. Você não vai ser obrigada a criá-lo, porque ele não tem vínculo nenhum com você. O único vínculo é esses 9 meses que nós carecemos de você. Mas veja bem, trouxemos você aqui no plano espiritual porque você tem uma ficha negra de existências passadas. Então, nós estamos te dando uma oportunidade de que você, nesse exato momento, limpe um pouco a tua ficha de existências passadas, fazendo isso por esse espírito, agindo dessa forma, servindo apenas como barriga de aluguel. Você não terá que criar esse espírito lá na Terra. Você não terá que cuidar dele. Você terá apenas que permitir a gravidez durante 9 meses. Agora veja bem, os mentores dizendo para esse espírito feminino: você não é obrigada, por causa do teu livre-arbítrio. Aqui você pode dizer-nos sim, eu aceito.
ser barriga de aluguel, ou você pode nos dizer: não, eu não aceito ser barriga de aluguel. Se você disser: eu não aceito, nós retornamos com você ao corpo físico e dá isso por nada. É você quem decide. Mas não se esqueça que nós só trouxemos você aqui porque você tem uma ficha enorme de dívidas de existências passadas, que essa oportunidade, nesse exato momento, é maravilhosa para o teu restabelecimento. É mesmo? A mulher ali, o espírito, aquela mulher, aquela alma pode dizer: é mesmo? Então é assim? É. Eu aceito. Ó, começa por aí. A gente tem que ter conhecimento de causa e efeito, gente. Ação e reação, nada acontece por acaso. O processo é muito complexo. Pode ser o que nós estamos dizendo, porque conheço muitos casos desse nível. Desculpa. Como pode ser outros motivos. Então, aquela mulher retorna ao corpo físico. E daí a alguns dias, no meio das orgias, ela descobre que está grávida. E ela segura aquela gravidez durante os 9 meses. Mas acontece que ela não tem responsabilidade nenhuma depois que nascer, ela cuidar daquela alma ali, daquele espírito. Ela não tem responsabilidade. Ela não tem vínculo nenhum com aquele ser. Ela apenas emprestou o útero dela para que aquele espírito reencarnasse. É preciso reencarnar só. Existem esses casos, gente. Bilhões de casos assim. E outro, compulsório ainda. Tudo bem. A criança nasce. Só que é o seguinte: as energias daquele espírito são tão negativas, tão deletérias, que atua no sistema emocional, no sistema nervoso daquela mulher, daquela mãe ali na gestação, de uma tal forma tão negativa que aquela mulher cada dia mais alimenta ódio por aquela gestação. Ódio e mais ódio. Eu não vejo a hora desse nascer para mim botar ele no lixo. São as energias dele que ele transfere para o psicológico emocional da mãe ali, que está, gerando ele. Então ele transfere aquele negativismo todo para aquela mãe. Eu não vejo a hora desse ser nascer. Eu tô um ódio desse ser, eu tenho ódio desse ser. Como muitas mulheres, por isso que eu estou dizendo que o processo é complexo, porque tem muitas mulheres que quando ficam grávidas, processo natural, muitas começam a ter ódio do marido, nojo do marido, raiva do marido. Elas ficam magoadas, elas ficam assim, sofrem melindres com a facilidade imensa, elas passam a odiar isso, odiar aquilo durante a gestação, mas não são elas, é as energias daquele espírito ali. Muitas mulheres grávidas sentem um ódio pelo marido. Eu detesto esse meu marido, eu detesto. Quantas mulheres eu conheço nesse mundo que já passou por isso, mas não é a mulher que detesta,
É as energias daquele espírito ali dentro do seu útero, aquelas energias daquele espírito proveniente de existências passadas, onde aquele marido ofendeu, prejudicou muito aquela alma ali dentro daquele útero daquela mãe, daquela esposa. Voltando ao caso anterior. Pois bem, aí, de repente, nasce aquela criança. Aquela mãe, com aquele ódio daquela criança, porque o filho não é dela, é preciso entender isso. Ela bota numa caixa de papelão, põe dentro de uma lata de lixo. Para ela, aquilo ali é como se fosse um animal. Ô, gente, vamos pensar por esse lado aí. Para ela é como se fosse um animal. Ela não tem vínculo de amor nenhum por aquele ser. Ela foi chamada pelos benfeitores a barriga de aluguel. Os benfeitores apenas pediram a ela que desse àquele espírito a oportunidade de reencarnar e não que ela tivesse a responsabilidade de amar aquele espírito, aquela alma. Pois bem, acaba de nascer, ela doa lá no hospital mesmo. Acaba de nascer, ela doa para uma outra família. Ela doa para um orfanato. Ora, gente, doar para uma família, doar para um orfanato é a mesma coisa de colocar no lata de lixo. Não tem sentimento nenhum de amor. Não tem. Dentro da lei de causa e efeito, não tem. Porque qual a diferença? Colocar dentro de uma caixa de papelão e pôr no lixo, colocar ou doar num orfanato, ou doar para uma família lá no hospital mesmo. Você pode descer a lenha em mim, eu não me preocupo, porque eu conheço esses processos nos departamentos espirituais. Quando esses espíritos dessas mulheres são convocados à barriga de aluguel. Tem tanta coisa, gente, que você nem imagina. O importante é permitir que o espírito nasça aqui na Terra. Uma vez que aquela mãe, não tendo vínculo de amor nenhum para com aquela alma, o importante é que ela permita que ele nasça aqui na Terra. Vamos para o próximo vídeo.